As leituras desse 16º domingo do tempo comum é um convite a cada um de nós a refletirmos sobre o acolhimento, sobre a hospitalidade, e ao mesmo tempo vem confirmar que cristão autêntico, cristão verdadeiro, é aquele que primeiro acolhe a palavra de Deus. É aquela palavra que entra pelos nossos ouvidos. É aquela palavra que vai no nosso coração. É aquela palavra que não fica ali parada. Ela sai em forma de ação, forma de obras. Portanto, é um percurso que a palavra de Deus deve fazer na nossa vida. Ao ouvir a palavra de Deus, nós devemos meditar no coração. E a partir daí, transformar essa palavra de Deus em serviço ao próximo, em serviço aos irmãos. E nós vamos perceber isso ao longo dessas 3 leituras que nós ouvimos. A primeira leitura, livro do Gênesis, tem como personagem principal o próprio Abraão, apresentado para cada um de nós como modelo de fé, como modelo de vida. E diz a primeira leitura que quando o sol estava bem alto, bem quente, Abraão estava sentado à porta da sua tenda. E de repente ele observa 3 homens vindo na sua direção. E mais do que oferecer apenas um copo de água, devido ao calor, Abraão prepara ali um pequeno banquete. Eu não sei se vocês perceberam no versículo 6 da nossa primeira leitura, quando Abraão diz: toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, assa alguns pães, amasse alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais ternos, dos melhores, e deu a um criado para que preparasse sem demora. A seguir foi buscar palhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Portanto, na aridez do deserto, Abraão ainda faz tudo aquilo. Prepara um pequeno banquete para 3 pessoas que ele nem conhecia, mostrando assim o seu senso de acolhimento, de hospitalidade. E o interessante é que o texto diz que Abraão fica de pé ao lado desses 3, numa atitude de serviço. Se de repente precisar de alguma coisa, está de pé, dando o melhor de si, mostrando ser humano, ser bondoso, ser misericordioso. Então, ao final daquele pequeno banquete, lhe é anunciado o que iria acontecer no ano seguinte. Na verdade, gente, era um grande desejo de Abraão ter um filho, ter a sua descendência, ter um herdeiro. Com esse texto, nós podemos concluir que Deus não deixa passar em branco uma atitude de amor, uma atitude de bondade, uma atitude de misericórdia para com o próximo, de quem quer que seja. Abraão nem conhecia aqueles 3. É por isso que Abraão é modelo para cada um de nós, modelo de fé, modelo de acolhimento, aquele que recebe Deus na sua casa. Vamos pensar com carinho nisso, gente. Diante das circunstâncias do mundo, diante de tudo que o mundo nos apresenta, qual é a atitude que marca o meu dia a dia, no meu relacionamento com Deus? Semana passada eu contava uma história, que essa história se deslanchou ao longo de toda a semana, daquele morador de rua que morreu lá na Praça da Sé e os ratos estavam roendo o seu corpo. E nessa semana, no mesmo jornal, uma pessoa dizia, uma pessoa ligada à Secretaria de Saúde: isso acontece todos os dias. E nós muitas vezes fechamos os olhos. Não, gente, isso não deve acontecer todos os dias. Na verdade, isso nunca deve acontecer. Seria a mesma coisa que colocássemos uma hóstia consagrada debaixo de um pedaço de papelão lá na Praça da Sé e deixássemos os ratos roessem. Criarmos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, como é que anda a minha atitude diante de tudo isso que o mundo me apresenta? É para se refletir, gente. Depois da nossa segunda leitura,
Carta de São Paulo aos Colossenses é a continuação da segunda leitura de domingo passado, quando Paulo combatia os falsos mestres que existiam dentro da comunidade, com o intuito de ficar injetando coisa que, ao invés de aproximar, afastava de Deus, com o intuito de ficar pendurando coisas na caminhada da comunidade, fazendo com que a comunidade deixasse Jesus Cristo como sendo apenas mais uma opção. São Paulo, apesar de não ter fundado essa comunidade dos Colossenses, se preocupa muito, tomando uma carta, combatendo tudo isso. E o resumo da carta vem dizer assim: só Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos pendurar mais nada na nossa vida. Agora, em que qualidade eu assumo esse Cristo na minha vida? Será que eu assumo esse Cristo na minha vida de acordo com os meus desejos? Ou será que eu assumo esse Cristo na minha vida de acordo com o seu projeto para cada um de nós? E São Paulo termina dizendo: olhemos por Cristo, só nele nós vamos encontrar salvação, só nele nós vamos encontrar vida, só nele nós vamos encontrar vida em abundância, portanto, encontrar vida plena. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelista Lucas, nos coloca numa aldeia, pequeno povoado, na casa de duas irmãs, Marta e Maria. E essas duas irmãs, Marta e Maria, o Evangelho de João vai apresentá-las como sendo irmãs de Lázaro. Portanto, esse povoado, essa aldeia, não podia ser outro lugar senão Betânia. Se são duas irmãs, irmãs de Lázaro, aonde é que Jesus encontrava-se num ambiente familiar todas as vezes que ele ia para Jerusalém? Se não na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava tanto aquela família que Jesus ressuscita Lázaro. Pela primeira vez que Jesus chora, ele chora diante da morte de Lázaro. Portanto, na família de Betânia era o lugar onde Jesus se realizava afetivamente. Via ali a sua família. E o engraçado é que essa Maria, nós já lemos no Evangelho de João alguns dias atrás. Essa Maria que fala no texto de hoje é aquela mesma Maria que naquela última semana de Jesus entra pelas portas dos fundos na hora de um banquete e começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas, começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos, começa a derramar perfume fino aos pés de Jesus. Portanto, naquele momento já estava começando um processo de conversão na vida dessa Maria. Estava escutando a palavra de Deus. O simples fato de sentar-se aos pés de Jesus, a ponto da sua irmã chamar a atenção de Jesus. Não sei se vocês perceberam no Evangelho. E que ela fala: oh Senhor, faz favor. Pelo amor de Deus, ela não falou, né? Ela está aqui, ela está sentada aí aos seus pés. Você não se importa que eu faço, estou fazendo tudo, e ela aí sentada aos seus pés. Manda que ela venha me ajudar. Aí Jesus, certamente com um olhar misericordioso, ímpar na vida de Jesus: Marta, você está preocupada com pouca coisa? Você anda agitada com pouca coisa, com muita coisa. O que é necessário, Maria já escolheu. Engraçado, gente, que Maria estava sentada aos pés de Jesus. Na época de Jesus, o fato de sentar-se aos pés de alguém era a atitude de quem queria aprender. Tanto é verdade que os grandes mestres tinham os seus alunos sentados aos seus pés. Portanto, aqueles que estavam aprendendo. Aí você deve estar pensando: o Padre deve ter inventado isso. Lá em Lucas 8, capítulo 8, versículo 35, Jesus expulsa uma legião de demônios e manda essa legião de demônios ir para uma manada de porcos. E em seguida, aquele homem que estava com esse monte de demônio senta aos pés de Jesus. Isso. Depois, em Atos 22, versículo 3, quando São Paulo está falando da sua própria conversão, ele diz o seguinte: olha, gente, eu fui educado sentado aos pés de Gamaliel.
Portanto, sentar-se aos pés de alguém é a atitude de quem quer aprender. É engraçado que isso se reproduz no nosso meio hoje. Nós estamos sentados aos pés de Jesus. Daqui a pouco Ele vai estar aqui no nosso meio e nós vamos continuar sentados aos seus pés, numa atitude de escuta, numa atitude de compromisso. Eu quero aprender, eu quero reproduzir o que eu aprendi na sociedade aí fora. Durante muito tempo, gente, por muitos séculos, esse evangelho que nós temos hoje foi apresentado como dois modelos de vida diferentes: o modelo de vida de quem só reza e o modelo de vida de quem só trabalha. E na década de 60 foi mais difundido ainda. Era preciso rezar trabalhando. Mas nós não podemos entender Maria como modelo de contemplação e Marta como modelo de vida de trabalho. Uma vez que uma vida só de oração não leva a nada. Uma vida só com os joelhos no chão não leva a nada. Ao passo que uma vida só de ação também não leva a nada. Nós precisamos dosar isso na nossa vida. A verdadeira ação na nossa vida, ela só brota da escuta da palavra de Deus. Portanto, é preciso sentar aos pés de Jesus, sim. É preciso reunir para rezar, sim. Mas é preciso transformar tudo isso em amor e serviço ao próximo. Senão não faz sentido a nossa caminhada de cristão. Senão nunca vamos ser cristãos autênticos. A nossa vida nós precisamos traduzir aquilo que a gente... Nós precisamos traduzir a palavra de Deus no mundo aí fora, através das nossas práticas. Por isso nós precisamos pedir essa graça para Deus. Nós precisamos pedir que a nossa vida seja, de fato, uma vida de serviço ao próximo. No Evangelho de domingo passado, eu questionava quantos sacerdotes passou diante daquele cadáver lá na Praça da Sé, certamente com os olhos voltados para a beleza da catedral. Quantos seminaristas devem ter passado por lá, certamente com a cabeça voltada para as rendas e para as coisas bonitas das lojas litúrgicas que tem por ali? Quantas pessoas entendidas da palavra de Deus devem ter passado por lá e não foi capaz de perceber que ali estava apodrecendo uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, portanto um irmão nosso. Por isso a nossa vida precisa transformar-se em hábitos. Aquilo que a gente aprende agora, sentados aos pés de Jesus, não pode ficar só dentro do coração. É preciso sair pelas mãos em forma de ajuda àqueles que mais precisam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.